pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, desenvolvedor e implementador do programa Loca-Roupas, e nesse vídeo nós vamos falar das novidades do programa que nós temos agora na atualização, que vai ser disponibilizada no dia 8 de agosto de 2016, ok? Então primeiro nós vamos atualizar e depois nós seguimos para as novidades. Então vamos atualizar o programa. Então o procedimento padrão de atualização segue o seguinte: quando você abrir o programa e fizer o login, o programa vai exibir essa mensagem aqui, né? Uma nova atualização está disponível no programa. Você clica em Yes, o programa ele vai... Depois que você clicar em Yes, o programa ele vai exibir o atualizador. O que é o atualizador? O atualizador é o programa que vai baixar a atualização e instalar para você. Então você vai clicar no botão Verificar atualizações e ele vai fazer então o download da atualização e vai executar a atualização assim como está acontecendo agora aqui. Você clica em Sim, vai aparecer um instalador. Avançar, vai ter o relatório das novidades. Avançar, avançar, instalar. Se ele aparecer essa mensagem aqui, ó, tanto faz, você pode clicar em encerre automaticamente ou não encerre, tanto faz, porque ele está falando da telinha de trás ali. Basta clicar em avançar. No final ele vai aparecer executar locador de roupas, concluir, e daí ele automaticamente vai abrir o programa Loca-Roupas, onde você pode então efetuar o login normalmente. Muito bem, agora que já atualizamos, então vamos às novidades desta versão. Então, a primeira novidade que vamos analisar e considerar aqui é relacionado à auditoria do sistema. Então, nós sabemos que o Loca-Roupas ele possui um controle onde ele armazena as atividades do usuário. Por exemplo, ele armazena quando um registro, uma informação do sistema é editada, é excluída, é inserida e assim por diante. Essas informações elas ficam armazenadas. E nessa atualização, então, nós abrimos um pouco mais a possibilidade de busca, de filtro dessas informações para aquele usuário que é administrador. Então, por exemplo, aqui no menu interrogação, nós temos a opção log de atividades, que ela abre essa caixinha de opção aqui na tela principal, onde a gente tem aqui duas opções. Uma é a lixeira de dados, que é um log que armazena todos os dados que foram excluídos dentro do sistema. Cliente, atendente, aluguel, roupa do aluguel e assim por diante. Então a lixeira de dados ela vai exibir todos os registros quando o processo for exclusão. Tá? Então, por exemplo, se você tem você quer buscar algo, quer saber se algo foi excluído de dentro do sistema, então simplesmente você vai abrir a lixeira de dados. Antes ela não tinha a opção de você filtrar alguma descrição, alguma coisa assim. Então agora a gente colocou a opção de você poder digitar alguma coisa aqui e essa coisa você buscar dentro daquela lixeira os termos que você digitou. Então, por exemplo, será que a roupa tal foi excluída? Então você pode colocar direto o código da roupa ou simplesmente escrever a descrição da roupa para ele te dizer se tem registro de exclusão daquela informação ou não. Então, assim que você vai digitando, ele já vai filtrando a informação. Se aquilo foi excluído ou não, para você saber quem excluiu, a data e a hora que aquela exclusão aconteceu. E as informações que pertenciam àquele registro antes da exclusão. Então, essa é uma função de auditoria. Né? Então, esses dados que aparecem aqui são a descrição do próprio registro. E isso pode ser analisado depois junto com o suporte técnico, se caso você precisar fazer uma auditoria mais profunda do sistema. E também tem o Minhas Atividades, que antes estava listando somente as atividades do usuário logado
e no dia. Então, para o caso do administrador, ele vai poder ter acesso a essas outras informações aqui, que é filtrar o usuário específico, um período específico e um termo específico. Por exemplo, o usuário tal, dentro daquele mês, a roupa tal. O que aconteceu? Ele editou, ele excluiu, ele fez o quê? Com aquela roupa. Ou um aluguel específico, né? O que aconteceu com aquele aluguel. Também é possível definir aqui um período de atividades para poder localizar ali, considerando cada usuário. Esse aqui é a questão do log de atividades. E aí também foi aberto algumas possibilidades dentro do aluguel. Então, por exemplo, dentro do aluguel, quando o usuário for administrador, ele vai exibir esse botãozinho aqui em cima, que esse botãozinho ele vai te mostrar tudo o que aconteceu dentro daquele aluguel, quando ele foi editado, quando alguma informação for editada dentro dele, vai ser possível então fazer a comparação do que tinha antes, o que tinha depois. Então, só para citar um exemplo aqui eu tenho 2 registros e pulando entre esses 2 registros você vai ver que houve alguma modificação entre eles. Então, aqui ele começou e aqui ele teve uma modificação. O valor total, no caso aqui o valor total, ele houve uma modificação de 359 para 708, significa que uma roupa foi adicionada. E depois de 708 para 1037, e depois ele voltou para 708. Então é uma comparação das modificações no registro de campo a campo que você tem dentro do aluguel. Passando o cursor assim, usando as setinhas do teclado de cima para baixo, você consegue ver melhor quando uma modificação é feita dentro do sistema. Esse primeiro botão aqui, ele vai te mostrar os dados do aluguel como um todo. Esses dois aqui, que vão aparecer aqui no canto, eles têm diferença. Um vai mostrar, por exemplo, alterações feitas na roupa do aluguel. Então, por exemplo, aqui eu tenho um aluguel com 2 roupas. E se eu quero saber, por exemplo, nessa primeira roupa aqui, se houve modificação naquela roupa especificamente, ele vai mostrar, ele vai exibir os registros daquela roupa. E no segundo botão, ele vai te mostrar o histórico das roupas geral do aluguel. A principal diferença entre um e outro é que nesse primeiro ele vai mostrar registros relacionados à roupa que eu selecionei e o outro vai mostrar de todos. Então, no outro vai aparecer, por exemplo, exclusões. O que aconteceu? Se uma roupa foi adicionada dentro daquele lugar e depois ela foi excluída, então essa exclusão vai aparecer ali. Então, além das edições, também vai aparecer exclusões de modo geral das roupas, se houve exclusões da roupa do aluguel. Essas funções aqui não são funções que você vai estar utilizando, olhando para elas toda hora. São funções de auditoria. Então, caso precise buscar alguma informação dentro do sistema, dentro de algum histórico, a gente vai utilizar. Você vai poder utilizar essas informações. Também, se caso você contratar o suporte para ter alguma consultoria, alguma auditoria específica, também a gente vai conseguir utilizar esses recursos da melhor forma. Tá? Então, também isso é importante para que a gente tenha cada vez mais credibilidade nos dados dentro do sistema, poder credibilidade no próprio sistema, poder auditar essas informações. Outra novidade importante que a gente teve são configurações novas. Então, são novas configurações que a gente teve dentro do sistema. Vamos dar uma considerada. Então, quem já é usuário antigo do Laca-Roupas, quem já utiliza há mais de um ano, no mínimo mais de um ano, eu tenho usuários de 5, 6 anos aí, no nosso, que são clientes e tudo mais, então já acompanharam a evolução da antiga versão 1.5 para a versão agora 1.6, e agora, na verdade, essa diferença de 1.5 e 1.6, para quem é novo no sistema, não faz diferença nenhuma. Isso daí é um contexto bem antigo do software, tanto que agora a gente está considerando atualizando o ano, a versão de 2016, conforme tem ali no splash screen, na primeira tela que aparece do Laca-Roupas ali. Então, quem acompanhou, quem é usuário antigo, sabe que antes a gente nem tinha painel de configuração, e no decorrer da evolução do sistema a gente acabou tendo um painel de configuração,
E no início esse painel de configuração tinha uma ou duas configurações só, e agora então temos várias configurações. Para que serve o painel de configuração? Serve justamente para a gente atender aquelas necessidades que variam de loja para loja. Embora o sistema seja um só para todas as lojas, tem que haver a possibilidade de algumas regras de negócio, algumas possibilidades. Alguma loja quer, outra loja não quer. Então, o Localhost ele se flexibiliza, torna essa possibilidade de flexibilizar através do painel de configuração algumas regras de negócio para cada loja. Então, por exemplo, nós temos várias configurações, então queremos destacar as novas configurações que vêm com essa atualização. Então, a primeira configuração é essa aqui, a configuração 12, que ela possibilita o quê? Cadastro de roupas, não exibir campos de compra e custos para usuários normais. Então, se ativada, ela exibe o campus valor, ela não exibe valor campos, os campos valor custo compra, data de compra, no cadastro de roupas do usuário normal. Então, não só valor custo, valor compra, mas também a data de compra e os campos de royalties, que são esses campos aqui, ó. Esse, valor custo, royalties, data de compra e valor compra, para quando o usuário for do domínio, o usuário for um usuário normal. Se ele for administrador, vai exibir, né? Então, para aquelas lojas que não querem exibir, por exemplo, esses campos aqui para os usuários normais, basta ativar essa configuração, então, que quando o usuário for do tipo normal, né, aqui já está ativado. Como é que ativa e desativa? Aqui no campo valor você marca 1 para ativada e 0 para desativada. Tá? Nessa atualização, a configuração, como ela é nova, ela está indo como padrão 1. Ou seja, se você vai atualizar o Loca-Roupas e os seus usuários normais vão entrar no Loca-Roupas, eles vão notar que está faltando alguma coisa ali. Né? Então é por causa dessa configuração. Então que quando ativada vai acontecer assim. Ó. Deixa eu marcar aqui. Usuário normal. Então quando o usuário ele for do tipo o domínio usuário, bom, ele não vai ter acesso ao cadastro de roupas. Isso também é uma configuração que você desabilita ou habilita. Usuários normais podem ou não ter acesso ao cadastro de roupas. Mas nós temos o consultar preço, e o consultar preço ele facilita que você bipe o código de barras da roupa ou digite o código da roupa ali e ele vai abrir então o cadastro de roupas. E aí então ele não vai exibir esses campos que estão ali. Tá ok? Então essa é uma novidade também da configuração. Essa é a função da configuração 12 lá do painel de configurações. Se você não olhou ainda o painel de configurações, vale a pena dar uma olhada por lá para você ver as outras possibilidades que você tem dentro do Loca-Roupas. Outras configurações novas é a configuração 37 e 38. Tá? Então, essas duas configurações aqui são configurações que impactam no aluguel. Então, a configuração 37 ela te possibilita ativar ou desativar o aviso de saldo devedor em aberto do aluguel. Então, quando você vai fazer a retirada de uma roupa, ou o funcionário vai fazer a retirada de uma roupa, o Loca-Roupas vai analisar ou não se o aluguel está com um saldo devedor em aberto, ou seja, se o cliente precisa acertar algum valor com a loja antes de retirar aquela roupa. Então, se ela estiver ativada, ela está indo ativada agora nessa atualização, por padrão. Então, quando você clicar no botão retirar lá no aluguel, ou toda vez que tiver um botão de retirar, você clicar lá, o Loca-Roupas ele vai analisar se o saldo devedor do aluguel está em aberto e ele vai emitir um aviso. Ele vai tirar, vai ajudar, vai deixar fazer a retirada da roupa, tá? Ele só vai avisar. Mas a gente tem a outra opção aqui, que é 0 desativada, a 1 ativada e somente avisa, e 2 ativada, avisa e bloqueia, ou seja, não deixa entrar na tela de retirada de roupas se o cliente estiver com saldo em aberto, ou seja, ele vai obrigar o cliente ou o funcionário a cadastrar um pagamento no aluguel
para então poder fazer a retirada. E a configuração 38, ele vai ativar e desativar a validação das datas do aluguel. Então ele está indo como ativado também. O que ele vai fazer? Ele vai validar se a data de prova é anterior à data de retirada. Então, se você informar uma data de prova que é posterior à data de retirada, ele vai emitir um aviso que não pode ser, né? Primeiro a pessoa prova, depois a pessoa retira. E ele também vai validar, por exemplo, se a data informada no sistema de retirada ela é anterior ao evento, anterior à devolução. Então ele vai fazer uma validação ali naquelas datas. Se caso as datas forem diferentes, elas não tiverem lógica, né? A devolução for maior, for antes do evento, alguma coisa assim, ele vai emitir alguns avisos para fazer essa validação. Então, está indo ativada. Então, assim que o localpost for atualizado, ele já vai começar a fazer essas validações, vai começar a emitir avisos, caso tenha discrepância na informação dessas datas. Como nós sabemos, o localpost ele sugere automaticamente essas datas, né? Então, quando você informa a data de evento, com base na data de evento, nós temos as primeiras configurações lá no painel, que o localpost ele vai sugerir. Bom, se o evento é tal dia, 2 dias antes do evento a retirada, 2 dias depois do evento a devolução. Então, por exemplo, para eventos que são no sábado, já vai dar bem certinho a data de devolução na segunda-feira e a data de retirada na sexta, a data de prova na quinta ou na sexta. Isso pode ser configurado no painel, mas por padrão, assim que o localpost trabalha. Tá, então, além das sugestões da data, conforme o funcionário for combinando com o cliente, também vai validar se aquela data ela é uma data lógica, por assim dizer, né? Com base nas outras datas. Então, outra configuração que a gente tem, então 37 e 38, outra configuração é a 53 e a 54, que são configurações importantíssimas para lojas que querem separar, por exemplo, os dados financeiros da loja são de propriedade somente do administrador, o gerente. Os usuários, os funcionários normais que só cadastram aluguéis, por exemplo, eles não têm acesso a essas informações de caixa, fluxo de caixa. Então essas duas configurações são importantes. Elas estão indo por padrão desativadas para manter o uso normal do Loca-Roupas nas outras lojas que já utilizam o Loca-Roupas. Mas se você quiser fazer um controle mais rígido disso, separar dados financeiros dos usuários comuns, essas duas configurações você deve prestar atenção e ativar elas, que é a 53 e a 54 do painel. A 53 ela ativa, exibir ou não exibir, a aba caixa diário para o usuário comum. O que é a aba caixa diário? Então é essa aba aqui, ó. Então você vai notar que também colocamos alguns desenhinhos aqui nas abas, né, para separar uma aba da outra. Isso vai facilitar o suporte técnico depois também. Então na aba caixa diária é onde o usuário tem acesso aos dados de caixa, como o que entrou hoje, o que saiu hoje e outros caixas que podem existir dentro da loja. Se você quer que aquele usuário que ele é comum não tenha acesso a essa aba, você vai ativar a configuração 53. O que vai acontecer? Quando o usuário comum ele logar no sistema, por exemplo aqui, quando o usuário normal logar no sistema, o sistema vai abrir assim, ó. Então, o usuário normal por padrão não tem acesso à aba administrativo, e aí a aba caixa diário ela não vai aparecer. No caso aqui ela está aparecendo porque eu estou com a configuração desativada lá. Então, por exemplo, aqui por padrão no sistema, o usuário normal ele tem acesso ao caixa diário. Então, se você quer mudar isso e não exibir o caixa diário para o usuário normal, você vai fazer o seguinte, você vai, como administrador, você vai acessar o painel de configurações, vai vir na configuração 53 e vai ativar ela.
Ativando ela, quando o usuário normal logar no sistema, a aba caixa diária não vai aparecer. Você vai ter acesso, então, à aba bem-vindo, e aí os dados financeiros não vão aparecer ali no caixa diário. E a configuração 54, ela segue a mesma lógica. Ela segue a mesma lógica, só que ela bloqueia a lista de lançamentos. Então a lista de lançamentos é essa lista aqui, ó, ver lista de lançamentos. Então a lista de lançamentos é o extrato financeiro da loja, é aquela mais importante financeiramente para a loja, onde você consegue fazer o extrato financeiro por cada portador que você tem. Se você tem conta corrente, o caixa da loja, se você tem um caixa transitório, um cofre, alguma coisa assim, nele que vai aparecer o extrato, né, dos lançamentos. Então, algumas lojas podem querer, por exemplo, exibir a informação do caixa diário, mas não exibir essa tela. Então você tem essa flexibilidade no sistema. Você pode querer que o funcionário ele cuide daquele caixa da loja, mas ele não vai ter acesso a dados de conta corrente, assim por diante. Você vai ativar a configuração 54. Então, ativando a configuração 54, bloquear acesso à lista de lançamentos dos usuários comuns, você ativa ela. E quando o usuário comum, usuário normal, logar no sistema, ele não vai ter acesso à lista de lançamentos. Tá ok? Então ele acaba. O que o usuário comum pode fazer se essas configurações estiverem ativadas? Ele simplesmente vai poder consultar dados do aluguel do cliente, buscar aluguel para o código da roupa, consultar preço, mas aí financeiramente ele não vai mexer em nada. O único financeiro que vai fazer vai ser lançar pagamento dentro do aluguel. Tá? Então essa flexibilidade que a gente tem nessa atualização para a questão financeira dentro do Loca-Roupas. Isso varia de loja para loja. Tem loja que o funcionário também faz fluxo de caixa, tem loja que somente o administrador gerente fecha o caixa e assim por diante. Tá ok? Outras configurações, revisões importantes foram publicadas no blog. Se você não conhece nosso blog, acesse lá nosso blog, locaroupas.com.br/blog. Também foi notificado nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br/locaroupas. E no Twitter, revisões foram feitas, melhorias, tudo com relação às notificações o feedback que os usuários do Locaroupas nos dão, né? Falando das suas necessidades e melhorias que podem ser feitas no sistema. Uma melhoria que foi feita também foi com relação a etiquetas personalizadas. Dentro do Locaroupas a gente tem a possibilidade de criar etiquetas personalizadas, ou seja, cartelas, etiquetas para imprimir essas etiquetas Max Print, Bimark e assim por diante. Então, as novidades são: quando você adiciona uma etiqueta dentro da cartela, o Locaroupas ele vem trazendo a descrição da roupa, ou seja, aquela descrição que está lá no cadastro da roupa, ele vai trazer aqui na descrição para quando você imprimir a etiqueta ela sair assim. Ó. O que acontece muitas vezes é que pode existir uma necessidade de você não querer exibir toda a descrição que está no cadastro da roupa. Você quer fazer alguma edição dentro dessa descrição. Então agora a gente possibilitou que você clique aqui dentro da linha, da coluna, e faça uma edição, uma descrição que você quer que saia dentro daquela etiqueta. Todas as informações da roupa estão vinculadas ao código. Tá? Essa descrição ela não altera o cadastro da roupa. É somente uma descrição que você vai fazer para sair na etiqueta, exclusivamente para a etiqueta. Então, qualquer descrição você pode colocar aqui e depois ela vai sair, então, lá na etiqueta. Outra novidade é essa opção aqui, ó, adicionar valor do aluguel. Então, se você quer criar, por exemplo, a cartela de etiquetas e quer que saia junto com a descrição o valor do aluguel, você vai marcar aqui e aí você vai vir aqui e adicionar
a etiqueta dentro da cartela. Você vai adicionando. E aí, quando você terminar de adicionar, você vai ver que o Locker Roupas ele adicionou a descrição da roupa e o preço. E aí, então, você pode mandar imprimir, que vai ser o preço lá na descrição da roupa. Mais personalização, mais customização, mais flexibilidade do Locker Roupas para atender a sua necessidade. Eu tenho certeza, muita gente pediu isso, né? Então tenho certeza que era uma atualização bem aguardada. Uma novidade bem aguardada por todos que já utilizam o Locker Roupas e as cartelas de etiqueta. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. O Locker Roupas ele é desenvolvido com muita dedicação, com muito carinho pelo processo, visando sempre ajudar vocês, lojistas que trabalham com Locker Roupas todo dia, né, a cada vez mais fazer a melhor gestão da sua loja, atendendo às suas necessidades e flexibilizando o sistema para atender vocês. Tá ok? Sugestões de melhorias, sugestões de evolução do Locker Roupas são sempre bem-vindas por e-mail, por telefone, pela central de suporte técnico, aqui no botãozinho de suporte. Fique à vontade para enviar sempre para nós, ok? Espero que tenham gostado das novidades. Se inscreve no canal aí para não perder os próximos vídeos publicados. Obrigado por ter assistido, pela sua atenção e até uma próxima.